Nós, a semana passada, começamos a ministrar falando da igreja. E a palavra de hoje também está alinhada a essa direção que a igreja está a seguir. Vamos falar hoje sobre prudência. Amém? Vamos falar sobre prudência. Podes dizer ao teu irmão, seja prudente. Amém? Vamos aprender hoje um pouco mais sobre prudência. Não vamos esgotar o assunto, mas vamos receber uma ajuda para que possamos caminhar cada vez mais na prudência que a palavra do Senhor exige que todos nós andemos. Amém? E o texto que nós vamos ter como base, Josué, capítulo 9. Amém? Josué, capítulo 9. Quem já achou? Josué, capítulo 9. E à medida que nós formos ministrando a palavra, à medida que nós formos lendo, vamos aplicar com exemplos práticos na nossa vida. Amém? Josué, capítulo 9. Antes de começarmos exatamente a leitura do texto, importa dizer que Josué foi ele quem sucedeu Moisés. Josué foi escolhido por Deus para liderar o povo na conquista de Canaã, a terra prometida, que prefigura a nova Jerusalém, o céu que nós vamos habitar. Amém? Nós sabemos que o Antigo Testamento é uma sombra, é uma figura daquilo que haveria de vir. A realidade é Cristo. Amém? Amém? Israel é a figura da igreja. A realidade é a igreja. Josué foi esse homem que prefigurava o Salvador, Jesus Cristo. Tal como Josué introduziu o povo na terra prometida, Jesus introduz o seu povo na Terra Santa, que é a Nova Jerusalém. Amém? Nós, como a Igreja do Senhor, prefiguramos a antiga aliança que foi feita com Israel. Amém? E Josué foi esse homem escolhido por Deus que substituiu Moisés para introduzir o povo. Ok? É esse o cenário do fundo que vamos ler aqui no capítulo 9. Amém? Outra coisa importante dizer, antes do povo entrar para a terra prometida, Moisés instruiu o povo, ouvindo da parte do Senhor, que não deviam fazer aliança. Por quê? Será que antigamente o povo era racista, segregava? Não. Porque qualquer aliança, qualquer pessoa que se introduza no nosso meio, normalmente traz os seus hábitos para nós. O povo de Israel era um povo santo. Não podia andar em práticas desviantes. Muitas vezes nós, ao lermos o Antigo Testamento, dá-se uma leve sensação que aquele povo era preconceituoso. Não podes andar com os amorreus, os heteus, os girgazeus. Só um exemplo de algumas práticas que aquele povo tinha. Era normal os filhos se envolverem com a mãe, até com as irmãs. Aquele povo, aquilo era normal. Era perfeitamente normal. Aquele povo adorava vários deuses e a adoração dos deuses daquele povo não era simplesmente oração. Aquele povo se cortava em memória desses deuses. Por isso é que Moisés disse para não fazermos marcas no corpo em adoração a outros deuses. Ele sabia que aquele povo fazia isso. Isso é só um exemplo pequenino que os povos que habitavam a terra prometida faziam. Então, Moisés disse ao povo, não façam aliança. Quando chegarem aí, destruam. Vamos ler o texto que dá base para isso.
Êxodo capítulo 23, verso 23. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Ou seja, o povo tinha que viver em guerra, não porque Deus gosta de matança. O povo de Deus, o antigo Israel, tinha que destruir aquele povo, porque aquilo era uma sentença de Deus. É diferente de você dizer, não gosto do meu vizinho, vou matar o meu vizinho. Não, isso é pecado, isso é assassinato. Mas naquele tempo, o povo de Israel teve, durante um tempo, permissão para fazer isso. Porque o que o povo estava a fazer era uma sentença de Deus. Quem está a perceber? O povo de Israel, ao fazer aquilo, era como se fosse o próprio Deus a fazer. Aquele povo, irmão, sacrificava a criança. Em adoração aos deuses, eles sacrificavam crianças. Por isso é que o Senhor disse, quando eu vos meter naquele meio, não façam aliança. Entrem, eliminem o povo. Amém? Esse é o pano de fundo agora do capítulo que vamos ler. Amém? Josué capítulo 9, o versículo 1 ao 2 diz: Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daqui do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, de fronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus e os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Primeira coisa que aprendemos: sempre que Deus dá uma ordem, vai surgir uma situação para testar se nós aprendemos aquela ordem. Irmão, sempre, tudo que se fala aqui, se é Deus a falar, espera, isso vai acontecer para testar se aquilo que você ouviu, você aprendeu. Parece que caprichosamente todos que Deus proibiu de fazer aliança se juntaram. O que é dito? Os girgazeus, os heveus se juntaram para lutar contra quem? Josué. Deus é omnisciente. Ele não fala as coisas por falar. Nós lemos na Bíblia que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão e para aperfeiçoamento daqueles que andam na palavra do Senhor. Ou seja, toda a escritura foi escrita para nos ensinar. Quando recebemos uma instrução, irmão, não venha igrejar, entre aspas, igrejar, porque não tem mais nada para fazer. Não faça isso. Não venha sentar aqui porque tem de te ver sentado. Se esse é o propósito, não faça isso. Toda palavra que nós ouvirmos, se veio de Deus, vamos ser testados naquela palavra. Toda! Se Deus está a falar, estou a falar agora para os casados. Seja fiel! Se prepara, irmão. Vai aparecer a testadora da fidelidade. Tem aqui algum estudante? Se o Senhor está a dizer, seja íntegro, não defraude, vai surgir uma oportunidade para você cabular, para você defraudar. A palavra nunca vem vazia. Deus não fala conosco porque não tem mais nada para fazer. Ele fala porque Ele sabe, primeiro, quem nós somos. Segundo, sabe tudo que vai acontecer. Terceiro, Ele quer nos fortalecer.
Amém? Josué, quando ouviu isso, ele não podia pensar, mas os heveus, eles não se atreveriam a vir. Se Deus chegou e trouxe uma palavra, não diga, será? Se o Senhor está a falar sobre generosidade, é porque terás uma oportunidade de ser generoso. Se o Senhor está a falar, por exemplo, no livro de Provérbios, não menospreze o teu vizinho, porque ele confia em ti. Quer dizer que provavelmente, ou melhor, é quase certo que terás uma oportunidade de não desprezar o teu vizinho. Não ouça e diga, se fulano estivesse aqui. Aquele que é nervoso, o Senhor está a falar sobre paciência, longanimidade. É mesmo para você que está a ouvir. Amém? Receba a palavra com temor. Não espere acontecer o desastre para dizer, até ouvi isso na igreja. O fulano até falou isso naquele dia. Amém? Os girgazeus, os heveus, amorreus, todos os eus se juntaram para lutar contra quem? Josué. E o Senhor, muitos dias antes, disse, não façam aliança contra quem? Os girgazeus, os heveus, os heteus, todos os eus que habitavam aí. Amém? Versículo 3. Versículo 3. Vamos ler até o 14. Usaram o versículo 3, pronto. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram de embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a eles e aos homens de Israel, chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Versículo 7. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué, somos teus servos. Então lhes perguntou Josué, quem sois vós? De onde vindes? Respondeu-lhes, teus servos. Respondeu-lhes quê? Teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Sion, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da terra nos disseram, tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes, somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo agora aqui, já seco e bolorento. E estes odres eram novos ao enchermos de vinho, e ei-lo aqui já rotos, e estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram, por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Eu creio, irmãos, que o versículo-chave do capítulo 9 é o versículo 14, que diz, então. O então é uma palavra que introduz alguma coisa que antes já foi pensada.
Ninguém começa uma conversa com então ou com isso. Essas palavras pressupõem ter acontecido antes alguma coisa. Se eu chego, a paz do Senhor, então podemos concluir, vou concluir o quê? Se ainda não falei nada. Esse então quer dizer o quê na palavra? Que depois do povo pensar, fazer perguntas, não orou a Deus. Isso é muito grave, irmãos. No início eu comecei a dizer que nós estamos a falar sobre a igreja. A prudência é uma coisa que Deus exige de nós sempre. Não só quem dá a palavra, não só quem está no louvor. Porque às vezes a nossa mente religiosa pensa da seguinte forma: não, quem serve tem de se consagrar. Verdade ou é mentira? É verdade. Mas todas as ovelhas têm de se consagrar. Às vezes temos a sensação, pelas nossas palavras, que quem não serve diretamente na igreja está livre para não se santificar. É mentira, irmão. A prudência não é uma coisa para alguns. Reparem no versículo anterior, nos versículos anteriores, está escrito: o povo chegou a Josué e aos israelitas. Josué não estava lá sozinho. Se Josué não foi prudente, os outros tinham de ser. Muitas vezes, quem está numa posição de dar a palavra, ou o teu pai, ou o teu irmão mais velho, ou alguém que de alguma maneira deve te instruir, muitas vezes ele não será prudente. Não é desculpa para você não ser. Não diga: meu pai é irresponsável, minha mãe é irresponsável, logo a culpa é deles. E onde é que está a tua prudência? Aquele povo foi ter com Josué e com os israelitas. Quando eles chegaram, Josué era obviamente o líder, mas todos estavam lá a ouvir. Tinha que alguém dizer: não estamos a nos esquecer do principal? Vamos consultar o nosso Senhor para ver o que ele tem a dizer. Nós não. A minha experiência é suficiente. Quem nunca ouviu isso? Não. Não é a primeira vez que eu faço isso, irmão. Relaxa. Eu já estou nessa vida de igreja há 15 anos, irmão. Eu sei o que estou a falar. Josué viveu ao lado de Moisés. Homem prudente. Josué não conheceu Moisés pelas escrituras, como nós estamos a conhecer. Ele conheceu Moisés assim. Josué foi uma das pessoas que acompanhava Moisés quando subia ao monte. Ele ficava antes, mas acompanhava Moisés. Isso é uma tentação, irmão. Você pensar que o teu tempo de igrejar, teu tempo de conhecer a palavra, teu tempo de batismo, já não precisa ir do Senhor. Ele não precisa te falar mais nada. Irmão, Salmo 91, sei te falar isso de cor. E já não preciso que me digas nada. Isso é uma armadilha, irmão. Amém? Isso é uma armadilha. Não passe toda a responsabilidade para outra pessoa. A esposa não pode dizer ao marido: você que tem que ser prudente. Eu não. Eu vou gastar desmedidamente. Você que guarda alguma coisa. Nem o inverso. Porque há homens que dizem que a minha esposa é melhor nas economias. Logo, eu tenho livre acesso para gastar à vontade. Não. Os teus pais não estão a cuidar bem dos teus irmãos. Você, como filho, cuida dos teus irmãos.
A imprudência dos teus pais não justifica a tua imprudência. Dá para perceber, irmãos? A imprudência daqueles que vivem conosco não justifica a nossa imprudência. O próprio Josué, capítulos antes, quando foi lá espiar a terra, a maior parte dos que foram voltaram com medo. Ele disse, não, subamos, vamos lá conquistar aquela terra. Escaparam lá para apedrejar. Mas o próprio Senhor disse, esses dois vão entrar. Por quê? Porque eles não disseram, todos estão com medo, também vou ficar com medo. Eu creio que muitos de nós, não estou a falar nós no geral, nós que estamos aqui agora a nos olhar, fomos chamados para corrigir a nossa família. Deus vai nos usar mediante a sua palavra para endireitar a nossa família. O mérito não será nosso, o mérito será do Senhor. Nós somos simplesmente instrumentos. Amém? Muitos vão dar conselhos a pessoas que deviam nos aconselhar. Eu creio. Muitos jovens adolescentes vão aconselhar na palavra os próprios pais. E isso não será soberba. Não, isso é para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Josué tinha a função de conduzir o povo à palavra. Ele próprio é que disse, meditem dia e noite. Mas aqui ele escapou. O povo não consultou o Senhor. Não ache normal, irmão, ficar um dia sem oração. Uma coisa que eu tenho visto é que a desgraça, a surpresa, vem mesmo quando você não espera. Nós temos uma leve sensação que quando for para acontecer alguma coisa de negativo, eu vou sentir, vou correr, vou orar. Às vezes não terás essa oportunidade. Às vezes a notícia vai te apanhar de surpresa. Já aconteceu. Paulo diz, o dia do Senhor virá como ladrão, mas não para nós, porque andamos na luz. Quem está nas trevas, o dia do Senhor virá de surpresa. Meu Deus, afinal Jesus existe. Deixa orar já tudo que não orei. Não, acabou o tempo. Paulo disse que o dia do Senhor será assim. Quando menos esperarem, Jesus nas nuvens, com os anjos. Para nós não será surpresa. Nós já sabemos disso. Não sabemos qual é o dia. Mas quando acontecer, não vamos ficar pasmos. Meu Deus, Jesus afinal vem dos céus. Isso é surpresa para quem não está na palavra. O mesmo é a prudência do cristão. Quando acontece alguma coisa, irmão, esteja preparado. O cristão vive preparado. O militar anda com a arma sempre aqui. Sempre. Nós temos a espada, que é a palavra. Você tem que estar sempre preparado para qualquer coisa. Se chegarem aqui, os irmãos fulanos querem divorciar, não diga, espera. Gênesis capítulo 1. Vamos ver o que fala aqui sobre divórcio. Não terás esse tempo. Está a precisar de ti agora. O fulano agrediu o fulano. Qual é a palavra para agressão? O fulano roubou. Qual é o conselho? Qual é a instrução? Qual é a demonstração? Como é que se trata isso na igreja? Espera. Irmão fulano, temos uma situação. Não espere, irmão. Você foi chamado para ser prudente. Prudência tem a ver com preparo. O prudente está sempre preparado. Está sempre esperto. Amém? Amém? A prudência tem a ver também com oração. Quem não ora não é prudente.
está a se enganar com a sua experiência, mas não é prudente. Você pode saber fazer uma coisa muito bem. Sem oração, sem a ajuda do Senhor, isso não dá em nada. Em vão vigia. Vigia quê? A sentinela. Se quem não tiver a vigiar. Se o Senhor não tiver. O sentinela pode fingir que está a guardar a cidade, não está fazendo nada. Se o Senhor não está aí, irmão, a tua casa pode ter cerca elétrica, porta blindada, 5 Rottweilers, 15 guardas, caixa forte, armas. Se o Senhor não tiver a guardar a tua casa, vai ser arrombada por um gato para mostrar que aquilo não é nada. Não confie a tua segurança nos teus braços. Não, eu estudei. Nisso aqui ninguém me ensina. Não faça isso, irmão. Josué era homem de guerra. Josué derrubou as muralhas de Jericó. Venceu a primeira batalha de maneira... E o que nós acabamos de ler é que a fama de Josué ia se espalhando. Todos nós no Senhor somos assim. Vencemos uma luta na nossa vida, um grande testemunho. O testemunho se espalha. Com o testemunho, as pessoas se aproximam de nós. Nem todos vêm com boas intenções. É o que se passou com Josué. Antes das muralhas caírem, quem era Josué? São os israelitas que lhe conheciam alguns. Entrou muralha de Jericó. Todos os reis de Canaã lhe conheciam. Tanto que disseram, ouvimos do que você fez em Jericó e como derrotou a cidade de Ai. Por isso é que viemos ter contigo. Você vai ter um grande livramento, um grande testemunho, um casamento restaurado, filhos abençoados. As pessoas vão vir ter contigo. Quem é esse que teve essa vitória tão grande? E nós? Eu abraço todo mundo. Pior se chegar com Jesus Cristo é o Senhor. Que bom estar com irmãos em Cristo. Eles disseram, viemos para adorar o Senhor, por causa do nome do Senhor. Eu quase consigo imaginar Josué e os israelitas no arraial. Quando chegar, quem são vocês? Espada na mão. De onde vieram? Somos teus servos. Olha como é que começaram a acalmar Josué. Somos teus servos. Ou seja, ele já veio por baixo. Quando alguém chega e te diz, irmão, eu vejo a graça que o Senhor depositou em ti. Tu quando falas, parece que o céu se abre. Está só a te amolecer o coração. Ele chegou, Josué. Nós ouvimos como você derrotou os reis e viemos adorar o teu Deus. E elogiou. Ainda diz que é crente. Irmão, pega a cadeira, senta aí. Estava a falar com os próprios gibeonitas, inimigos. Que o Senhor nos livre disso, irmão. Que não andemos em imprudência. Nós não conhecemos quem é quem, mas o Senhor conhece. Se nós orarmos, o Senhor vai nos mostrar quem é quem. E vamos ter surpresas. As pessoas que andavam conosco, incluindo, vou mais longe, familiares. Vamos descobrir coisas, familiares que nos roubam anos, que nos defraudam, que falam mal de nós. Vamos descobrir. Não vamos nos vingar, porque a vingança pertence ao Senhor. O cristão verdadeiro responde o mal com bem. Ora por quem lhe persegue. Mas o Senhor vai nos mostrar quem é quem. Os gibeonitas. Eu tenho medo dos gibeonitas porque eles se transfiguram mesmo bem. A palavra diz que até Satanás se transfigura de anjo de luz.
E eu imagino se um anjo de luz aparece aqui, aí no gasofilácio. Ninguém vai orar aqui. Fomos visitados pelo Senhor. Mas a palavra diz que até Satanás se transfigura de anjo de luz. Se aparece aqui, irmão, vamos ser sinceros. Aqui aparece um anjo de luz com aquele som. Acabou. As crianças vão correr. Pulo de glória a Deus. Eu que vou falar, vou largar isso. Onde que um anjo apareceu? Mas olha a imprudência quando estamos indo na palavra. Isso não é para espantar ninguém. Isso pode acontecer. Quantos andam em seitas? Porque ouviram uma coisa muito bonita, mas é contrária à palavra do Senhor. Se eu pegar a água e fizer sei lá o quê, os espíritos não se aproximam de mim. Aí você corre, pega a água, põe em cima do televisor, põe embaixo da cama, amarra sei lá o quê e acha que está andando na fé. Não, irmão, posso até mentir, mas não guardar o dia X, estou no inferno. Quantas pessoas andam em seitas assim? Posso mentir, posso adulterar, Deus perdoa. Mas se eu não guardar aquele dia, blasfemei contra o Espírito Santo. Paulo falou exatamente o oposto. Está escrito, Romanos. Ninguém vos julgue por dias, nem por sábados, mas nós, por causa da imprudência. Por quê? O profeta fulano falou. Mas irmão, mas aqui está escrito, o profeta fulano falou. Se eu comer isso, o Espírito Santo sai de mim. Mas está escrito que Ele faz habitação em nós quando cremos em Jesus? Não. É necessário ajoelhar à frente do apóstolo, limpar o pé dele, fazer uma oferta de sacrifício, aí o Espírito Santo entra. Não parece uma espiritualidade? Ai meu Deus. Tenho que oferecer o meu carro como sacrifício. E vamos dar um nome evangélico. Vamos fazer uma oferta de sacrifício pela minha casa, o meu carro, a minha empresa. Quando somos defraudados, Deus não presta. É incrível como é que os homens mentem e quem não presta é Deus. Até uma grande decepção. Alguém chega e te mente. Você ser cristão, tudo te irá bem. Acidentou, perdeu um familiar. Essa fé é mentirosa. Não, isso não está escrito aqui. O fulano é que te iludiu. A prudência, irmão. Somos chamados para prudência. Amém? Amém. Não faça aliança sem perguntar ao Senhor. Eu às vezes fico com o coração apreensivo. Eu e o irmão Luís temos uma empresa de fotografia e fotografamos casamentos. Muitas vezes fazemos reuniões com os noivos para conhecer os noivos. Nós ouvimos cada história. É muito gibionita se unir com outro gibionita. Que você vê que o Senhor tem a misericórdia. Não, numa discoteca, eu fui lá para fazer sei lá o quê. E depois fizemos sei lá o quê. Agora estamos aqui, vamos casar. Estamos repletos de ouvir histórias assim. Um mês depois, olha, o fulano então, já não está. Olha, o fulano então no dia do casamento, estou a falar de uma história que aconteceu. No dia do civil, o fulano foi fazer pedido na outra mulher. O pai da noiva apanhou um ataque cardíaco. Isso é verdade. A mãe da noiva está me ligando a chorar. Braulio,
Eu até nem sei. Prudência, irmão. Qualquer aliança requer que o Senhor esteja presente. Quiçá a aliança mais importante da nossa vida, que é o casamento. Casamento só está atrás da aliança com Jesus. Só. Não existe nenhuma aliança na terra superior ao casamento. Não há. A aliança do casamento é mais forte do que a aliança com os irmãos. Porque você, quando casa, você não é um com o teu irmão, mas você é um com a tua esposa ou com o teu marido. Amém? A aliança mais importante aqui na terra é o casamento. Só fica atrás da aliança com Jesus. Jesus trata, e vou fazer aqui, essa é a parte. Jesus trata de nós com muitas figuras da família. Quem é o nosso pai? Deus. Eu e você, por causa de Jesus, somos quem? Irmãos. Quem é o pai do órfão? Deus. Quem é que cuida de nós como a galinha que cuida dos seus ovos? Deus. Já repararam que é tudo figura de família? Não é figura de sócio, não é figura de amigo, é figura de família. Salmo está escrito que o homem que teme a Deus, Deus fará habitar em família. Ou seja, a família, sob o ponto de vista bíblico, é uma bênção. Provérbio está escrito que o homem insensato se isola, só pensa nele mesmo. O isolamento, o viver sozinho, do ponto de vista bíblico, não é uma coisa bem vista. Se na aliança mais importante somos negligentes assim, pessoas estão a se casar por causa de foto do Instagram. Irmão, parece brincadeira, vou contar. Eu já falei com um noivo que não conhece o nome completo da noiva. Estou a falar a sério. Sabe como é que eu dei conta? Recebemos uma transferência e tem um nome. Eu disse, esse é o nome da fulana de tal. O primeiro era, mas o resto eu não sabia. É o nome da fulana de tal. Pô, nem sei. Noivo. É para ver o nível de imprudência que nós vivemos, irmão. Se você é imprudente no casamento, tudo o resto você vai ser imprudente. Como é que a aliança que nós fazemos entre os irmãos vai ser respeitada se você não respeita a tua família? Irmãos, consultemos o Senhor. Amém? Essa palavra gira à volta disso. Consultemos o Senhor. O Senhor tem coisas para nos falar. Caprichosamente o Senhor não nos fala coisas que Ele já devia nos falar, ou melhor, que Ele já queria nos falar por falta de oração. Há coisas que Deus quer te falar com muita urgência, mas não vai te falar porque você não ora. Mas, Braulio, era mais fácil o Senhor chegar já com a minha vida assim num livro. Braulio, está aqui a tua vida. Não precisa de orar mais. Não. Porque na comunhão tem bênção. A primeira coisa que Adão e Eva perderam no Jardim do Éden foi a comunhão com o Senhor. Pecaram, os passeios no jardim acabaram. O Senhor já não passeava com eles. Aquilo é o quê? Comunhão. Cerca aí a árvore, eles não podem mais ter acesso à árvore da vida. Perdeu a comunhão. Que isso não nos acontece. Que possamos ser restauradores da prudência na nossa casa. A prudência é muita coisa para falar. Inclusive o próprio falar. Falar de maneira imprudente. Quantos de nós temos tropeçado no falar? No abrir a boca à toa. Ai meu Deus, falei isso. Não queria falar. Já falei. A aliança é tão pesada, irmãos. Vamos ler aqui para concluir. A aliança é tão pesada, que depois de fazer a aliança,
Desfazer aliança é tão grave quanto fazer uma aliança imprudente. Vou falar de maneira simples. Você fez uma aliança com quem não devia. Estou a falar de aliança, não de contrato. Contratos são dissolvidos. Estou a fazer aliança. É tão grave fazer uma aliança imprudente, de igual modo, estando dentro da aliança imprudente, desfazer essa aliança. Vamos ler os versículos que dão base para isso. Amém? Versículo 15. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, a verdade sempre vem à tona. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerot e Kiriat Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos lhes tocar. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam! E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Terceira coisa que aprendemos: a verdade vem sempre à tona. Josué foi 3 dias depois. Imagina a cara de Josué. Vocês vivem aqui? A aliança está feita. Uma coisa que precisamos restaurar: a nossa palavra tem de voltar a ter peso. Josué prometeu algo que não devia prometer, mas depois teve hombridade, teve coragem de dizer: prometi, está prometido. Não devíamos fazer aliança com eles, é verdade. Mas uma vez feita, não vou corrigir um erro com outro erro. Vamos guardar a vida deles. Isso é tão sério. Se chegarmos no livro de Crônicas, o rei Saul matou alguns gibeonitas. A palavra diz: se acendeu a ira do Senhor porque romperam a aliança. Josué já nem estava vivo. Deus leva a sério a aliança. No casamento, aquilo que você falou, Deus estava presente e te ouviu. Casei de maneira imprudente. Não foi Deus que te mandou. Não! Eu, como não sabia de todos os fatos, então não foi o Senhor. Deixa eu romper aqui um mito. Casamento do Senhor não é aquele que é feito na igreja. O casamento por si só é do Senhor. Um satanista se casa com outro satanista. A instituição casamento é do Senhor. Aquele casamento é do diabo. Não, o casamento é do Senhor. Na igreja pedimos a bênção naquele casamento. Muitas pessoas usam essa desculpa para casar e descasar. Não, eu não me conhecia bem. Então, não é do Senhor, porque houve mentira. Não, o casamento, a instituição casamento, é do Senhor. Isso é muito sério, irmãos. Nós às vezes fantasiamos muitas coisas. O casamento é do Senhor.
ao ponto de Paulo dizer: se um crente casar com um descrente e o descrente concordar em viver, não descase. O que ele não disse? O descrente não está no Senhor. Paulo disse ao contrário: o descrente é santificado por causa do crente e não o oposto. E essa desculpa não pega. Não. Casaram dois descrentes. Um se converteu no casamento. Paulo disse: se o descrente concorda, permaneça. Não quero esgotar aqui o tema de casamento, novo casamento e divórcio. Não é o objetivo dessa palavra. Mas quero trazer uma luz sobre o que é o casamento, sob o ponto de vista da palavra. Casamento não é crente com crente. É casamento. Descrente com descrente se juntaram. É casamento. Mas isso tornou uma só carne. Com o pecado, os pecados mesmo deles fizeram isso. Isso é muito sério. Josué disse: não devemos fazer aliança. Eles nos mentiram. Não sabíamos, não conhecíamos tudo. Erramos em não orar, mas ninguém vai desfazer. Vamos proteger a vida deles. Não devia me unir a um irmão que faz sei lá o quê. Devia ser prudente. Uma vez dentro, cumpra. E a coisa mais boa, o Senhor nos ama, irmãos. No capítulo a seguir, quem é o povo que foi atacado? Os gibeonitas. Os gibeonitas disseram: Josué, está a vir nos matar. Quem conhece o versículo que Josué travou o sol? Foi na luta para defender os incircuncisos. Ninguém repara nisso. A Bíblia diz: nunca houve um milagre semelhante a esse. Josué, para defender quem não devia fazer aliança, Deus se meteu. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Você foi imprudente, mas se você ganhar luz e for fiel ao Senhor, o Senhor faz o necessário para permanecer aquela aliança. Se você entrou num casamento, não sabia. Se você confiar em Deus, Deus tem provisão até para esse teu erro. Nós podíamos dizer: não, eles fizeram aliança sem saber. Deus virou as costas. Pelo contrário. Josué disse: eu prometi, vou lá defender. Josué disse: trave o sol. Deus fez o quê? Travou o sol. Para respeitar a aliança que Josué fez. Deus não disse: mas são gibeonitas, heveus, girgazeus, heteus, que eu vos disse. Não. Ele disse: Josué respeitou a aliança, eu vou estar dentro dessa aliança. Saul, muitos anos depois, vamos matar esses gibeonitas, não são nossos. Matou, se acendeu o fogo do Senhor em Israel. Davi consultou o Senhor: o que se passa? O Senhor lhe disse: Saul matou os gibeonitas. Josué fez aliança com eles. Matar eles por quê? Quem mandou ele expulsar? Quem mandou ele matar? Tanto que Davi orou, foi para os gibeonitas e disse: o que é que tu queres que nós façamos para que Deus nos perdoe? Seja fiel à aliança que você entrou. Se der para desfazer legalmente, sem pecar, desfaça. Não dando respeito, ore ao Senhor para te dar força, sabedoria, para fazer aquela aliança dar certo. Josué teve o ápice da sabedoria, disse: ninguém vai matar aqui os heveus, ficam aqui conosco. A culpa foi nossa. Vamos preservar a vida deles. Amém? A pessoa que vive contigo em casa: mas eu não gosto daquele primo. Encontra meu prato na geleira, come. Ora por ele. Quem já passou por isso? Você guarda a gasosa atrás da tigela, escondida com os sacos.
O gibeonita vai lá direto. Parece que tem um faro. Você chega da escola, a primeira coisa que você tem na cabeça, meu Deus, tira, o gibeonita tirou. Caramba. Dá vontade de mandar fogo do céu para matar o gibeonita. Mas o gibeonita vive contigo. Quem nunca preparou uma roupa para sair? E o infeliz do teu irmão, que tem o mesmo corpo que o teu, pega e leva. Misericórdia, só pode ser Satanás agir aqui. Adivinha quem tem que proteger aquele gibeonita? É você. É uma bênção ter irmão com o mesmo porte físico que o teu, ou parecido. Mas também há coisas que irritam. Mas esse gibeonita, quem vai proteger é você. Quando você chegar em casa, diga para o teu gibeonita, eu vou te proteger. Mesmo você não merecendo, mas eu vou te proteger. Quem tem gibeonitas em casa? Todos nós. Se não tens em casa, tem na escola. Só acho que você tem de orar por eles, mas são pedra no teu sapato. Todos têm. Se você não tem, provavelmente você é o gibeonita de alguém. Todos nós temos alguém assim. Ou muitos alguém, mas Deus confiou a proteção daquela pessoa a ti. Por isso é que Jesus disse, orai pelos que vos perseguem. Se vos tirarem uma túnica, entrega também a capa. São os gibeonitas que estão ao nosso redor. É o joio. São os que testam a nossa fé. Amém? Glória a Deus, quem está a entender a palavra. Chega em casa e ora pelo teu gibeonita. Amém? Vamos concluir onde é que paramos? Muito bem. Versículo 22. Chamou-os Josué e disse-lhes: por que nos enganastes dizendo, habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos, como certo que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso, tememos muito por nossa vida e por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão. Trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez, livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Amém. Última lição que nós tiramos. Os gibeonitas sabem que não podem fazer aliança conosco, mas eles vêm com engano. Eles sabiam, tanto que eles disseram a Josué: sabemos que Deus disse para você matar todos. Ou seja, eles não vieram de maneira inocente, eles sabiam o que estavam a fazer. Ponto número 2. Josué fez deles rachadores de lenha. E olha a parte bonita que passa despercebida. Versículo 27. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor. Os gibeonitas passaram a servir a Deus. Começaram a trabalhar para o altar do Senhor. É o que Paulo disse. Se o incircunciso, se o descrente concorda em viver com o crente, ele será santificado por causa do crente. A presença do Senhor vai ter até ele. Os gibeonitas não serviam o Senhor, mas por causa da aliança ficaram rachadores de lenha, tiradores de água e serviam o altar
do Senhor. No capítulo 10, tem Josué a travar o sol, que é a consequência da aliança. Mas quero parar aqui e dizer, irmãos, não faça alianças imprudentes. Principalmente o casamento, que é a aliança mais importante. Um dia, se o Senhor permitir, vamos falar só sobre o casamento. Mas a aliança mais importante, depois da aliança com o Senhor Jesus Cristo, é o casamento. Se você está numa condição, eu fiz essa aliança na época que não conhecia o Senhor, na época que não tinha luz, continua a estar errado. Mas o Senhor não quer que façamos um outro erro em cima desse. Às vezes não nos divorciamos, mas esforçamos o divórcio. Como marido e mulher não têm o seu convívio conjugal, um não fala com o outro, no fundo está a empurrar o outro para o adultério. A pessoa não pede o divórcio, sabe que aqui não, o Senhor odeia o divórcio, mas eu vou esforçar essa situação. Não faça isso. O Senhor tem provisão para aqueles que pretendem se manter fiéis ao Senhor. Uma vez que ganhamos luz, nos arrependemos do que nós fizemos, mas cremos que o Senhor consegue corrigir os nossos erros. Os gibeonitas que estão à nossa volta, devemos protegê-los. Não porque mereçam, mas porque o Senhor deu essa incumbência a todos nós. Que o Senhor nos dê força, coragem, sabedoria para aplicar essa palavra, particularmente conosco mesmo, na nossa família e extensível para a igreja. Que o Senhor abençoe a igreja. Você é uma pessoa abençoada, seja prudente, que o temor do Senhor não se aparte do teu coração. Jesus Cristo é o Senhor. Né?